que é um elemento importantíssimo, e que eu, por exemplo, lá no BBA me preocupo todo dia com isso, é as pessoas têm que ter a capacidade, a sensibilidade, a possibilidade de influenciar. Ou seja, eu estou aqui, isso aqui no final do dia é meu negócio também. Atitude de dono. Isso aqui é meu. Eu vou influenciar, eu tenho opinião, eu vou colocar minhas coisas. Eu não estou aqui apenas das 9 às 5 da tarde fazendo um trabalho, qualquer que ele seja, e no fundo, se sou eu ou se é você, dá no mesmo. Então, como é que você cria um contexto para que as pessoas que não são sócias necessariamente de uma organização se sintam como sócias, se sintam como dono, que olham para aquele negócio como dono. O olho de dono no negócio faz diferença no longo prazo. Então, nós passamos um tempo enorme no BBA pensando em como fazer isso, como criar esse tipo de sensibilidade, como fazer com que a pessoa se sinta dona desse negócio, olhando receita, olhando custo, participando. Isso requer maturidade também. As pessoas poderem contribuir, as pessoas poderem colocar suas dúvidas, questionarem, mas tem que ser feito dentro de uma maneira construtiva, senão vira uma zona também. Então, como é que você faz... Você dissemina uma cultura na qual as pessoas sentem que elas podem influenciar, elas podem questionar, mas dentro de um sistema que fica de pé, dentro de um sistema que tem uma certa hierarquia, dentro de um sistema que é relativamente transparente. Eu acho que conseguir esses equilíbrios é um pouco a missão. E ao maneira que você consegue isso, eu acho que você tem o melhor dos resultados. Você tem orgulho, que é muito melhor do que fidelidade, aquela coisa, não, o cara tem 40 anos de empresa. I don't care o cara tem 40 anos de empresa. Não me interessa o cara tem 40 anos de empresa, tá certo? Para mim não é fator tempo de empresa. Agora, o que eu acho que é muito mais relevante é você conseguir gerar nas pessoas, pô, eu tenho orgulho de trabalhar para esse lugar. O cara batendo no peito, acorda de manhã, pô, eu tenho orgulho de trabalhar nesse lugar. Eu gosto desse lugar. Como é que você cria isso? Como é que você desenvolve esse tipo de sentimento nas pessoas? Então, acho que essa questão toda de administração de talentos, atração de talentos, retenção de talentos, motivação desses talentos, eu diria, é para passar muito tempo nisso. É talvez o bojo do que fará a empresa, que no fundo é o bojo também que define um pouco uma cultura de uma empresa. Bom, uma avenida de comentários aqui, mas muito interessante. Eu queria começar justamente falando um pouco sobre, de uma forma simplificada, e depois aprofundar um pouquinho. Quando me perguntam o que é administração, de uma forma resumida e, portanto, imprecisa, eu falo, é alinhar interesses, É alinhar os interesses dos funcionários, da equipe toda, com os interesses dos acionistas e, no fundo, com os fornecedores e todo mundo. Não vou ficar aqui só com acionistas e funcionários. As pessoas fazem o que é bom para elas. E você precisa ter um estímulo dentro da organização que dê às pessoas, que faça com que as pessoas, ao buscarem o que é bom para elas, no todo, seja bom para a organização. É super fácil de falar, super difícil de fazer, Aí o pessoal começa a dar stock options, opções, começa a dar participação, dar bônus, mas sempre pense nisso, a pessoa vai buscar aquilo que aquele bônus, que aquela métrica indicou para ele fazer. E você tem que se assegurar de que, se cada um buscar o que é bom para ele, no total, você vai ter o que é bom para a empresa. Isso é uma coisa muito importante. Segunda coisa, está mudando muito, os jovens estão buscando outras coisas. Tem um artigo que me marcou muito, que eu li recentemente, que chama Meaning is the New Money. Quer dizer, significado é a nova moeda. Ou seja, os jovens querem significado para o trabalho. Os jovens e as pessoas, enfim, estudando mais, não querem apenas ir lá trabalhar e ganhar dinheiro. Um pouco o Jean-Marc está falando, ele quer se sentir pertencendo àquela organização, ele quer se sentir influenciando aquela organização, ele quer sentir que aquela organização faz algo bem para a sociedade, que é uma coisa nova, nós não estávamos acostumados a isso. Outro dia alguém estava me dizendo que vender automóvel, faz um ano mais ou menos, o jovem vai comprar e quer saber quanto que emite de CO2 aquele automóvel por 100 km rodado. Eu nunca tinha pensado nisso, me dizia um presidente de uma empresa. E é importante, o jovem quer saber, ou seja, o mercado está mudando, e o jovem quer saber o que minha empresa faz, como é que ela impacta, que estrago que ela causa no meio ambiente ou na sociedade, e o que ela faz por conta disso. Então, é muito importante dar significado para o trabalho. Tem uma historiazinha rápida, que é antiga, um cara que está assentando tijolos e faz isso de uma maneira muito lenta. Daí pergunta para ele, o que você faz? Assento tijolos. Aí chega outro que trabalha um pouquinho mais rápido, mas o que você faz? Também estava assentando tijolos. Estou construindo uma parede. E um outro trabalhando com muito afinco, mas fazendo a mesma coisa. E o que você faz? Eu estou construindo uma universidade onde os alunos virão estudar. Enfim, resumindo a história, é muito chato assentar tijolos, mas é muito legal construir uma universidade. Desde que você saiba que o seu tijolo, ao ser assentado, vai construir uma universidade, dá significado para o trabalho. A terceira coisa que eu queria falar sobre equipes, que é um ponto que ele destacou bem aqui,
é que, e eu estava agora numa reunião também com alguns empreendedores que também estão buscando o seu caminho, é a ideia de que você precisa cercar de pessoas complementares em um time, né? Existe uma tendência a buscar pessoas iguais. Uma vez vi uma palestra do Clinton que marcou muito, ele resumiu dizendo o seguinte: como são inteligentes as pessoas que pensam como nós, né? E como são limitados aqueles que não percebem a nossa inteligência. Tem que buscar gente que tenha talento complementar. Isso é muito difícil de fazer, porque você tende a julgar a pessoa baseado naquilo que você valoriza. Mas é toda a diferença que existe quando você trabalha num time que as pessoas te complementam. Então, você tem um perfil mais comercial, tem que buscar alguém mais administrativo, um perfil mais administrativo, tem que buscar, de repente, um perfil mais técnico, enfim, dependendo do negócio. Mas acho que é importante, né? Num time, não pegar as pessoas e decidir ou ficar fazendo aquela lista típica de quais são os pontos fortes e fracos das pessoas. Pessoas não gostam de ter pontos fracos. O melhor e mais respeitoso jeito que eu encontrei ao longo da minha carreira é chamar de perfil. Qual é o perfil daquela pessoa? E o perfil dela pode servir e sempre será útil em alguma função, em alguma empresa, em algum momento. Mas o ponto fraco supõe que a pessoa vai ser capaz de contornar aquilo. Eu dou um exemplo rápido e passo a palavra para o Jean-Marc novamente. Pegaram 2 times de basquetebol nos Estados Unidos há um tempo atrás, com performance semelhante. Durante um ano, um deles trabalhou nos seus pontos fortes e o outro trabalhou nos seus pontos fracos. Eu não entendo nada de basquete, vou trazer para futebol um minuto, mas imagino que um cara fala assim: o ponto fraco é ele não sabe chutar com a esquerda, ou ele, enfim, não sabe defender. Então põe o cara para chutar com a perna esquerda, quando na verdade ele era bom com a direita. Passado um ano, foi brutal o que aconteceu. O time que trabalhou os pontos fortes teve uma performance muito melhor do que o trabalhou os pontos fracos. Além da questão de que o cara desaprendeu a chutar com a direita, no exemplo que eu dei, que nunca foi um bom chutador com a esquerda, o mais interessante vem agora. Mexeu com a autoestima das pessoas. Pessoas a quem é pedido. Você pede para as pessoas fazerem coisas para as quais elas não estão preparadas, e isso gera uma frustração. Ela não consegue. Não adianta pegar um cara da área administrativa que seja um contador profundo e goste daquilo e pedir para ele ser um vendedor. Como não adianta pedir para ser um vendedor para que ele seja um cara que vai... Ele não vai fazer isso nunca e vai fazer mal feito, né? Então, acho que quando for buscar pessoas, tem que pegar pessoas que estejam fazendo aquilo que elas gostam. Como é que você nota isso? É brilho nos olhos. Pessoas que têm brilho nos olhos, em geral, é porque estão fazendo coisas que gostam, estão conectadas com elas mesmas e são capazes, então, de performar muito melhor do que se você ficar forçando pessoas a desempenharem um papel para o qual elas não estão preparadas, né? Então, acho que essa arte de montar o time, que o Jean-Marc estava se referindo, é fundamental, né? E ver o brilho nos olhos que ele estava se referindo da pessoa que se sente com a dor de dono, que é muito difícil de conseguir isso, né? Quando a instituição chega a esse ponto, de fato, tem todo mundo comprometido, que é a diferença entre aquele cara que, diante de um problema, fala, é assim mesmo, e aquele cara que fala, realmente tem que encontrar um jeito, dá para fazer e tudo mais. Tem uma reação diferente, dependendo da motivação que a pessoa tem para com a organização.